oposição entre o PL de Jair Bolsonaro e o PT de Lula no nível nacional vai se repetir na maioria das disputas pelas prefeituras das capitais na eleição desse ano de 2024. As duas legendas donas das maiores fatias do fundo eleitoral de 2024, 887 milhões de reais para o PL e 620 milhões para o PT, vão ser adversárias em 25 das 26 capitais. Os dois partidos serão aliados apenas em uma, São Luís. Aqui em São Luís, incrível, né? Boa tarde, Carla. Um fato inusitado, né? Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, ouvinte do Jornal da Mira. Gleidson, porque assim, o PL do Maranhão, ele não é o PL do presidente Jair, ou do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro chegou depois no PL. O Josimar de Maranhãozinho já estava aqui no PL. Então, eu vou recordar para vocês que há 4 anos o deputado Duarte Júnior concorreu às eleições aqui em São Luís. Ele era do Republicanos. Na época era o partido, era o PRB. Na época era o partido do vice-governador, do então vice-governador Carlos Brandão. Ele era mais um candidato do governo, mas na ocasião acabou que ele conseguiu articular junto ao Josimar de Maranhãozinho, que já era deputado federal na ocasião, esse apoio do PL para o Duarte Júnior. E esse apoio rendeu o espaço de vice para o Duarte aqui. Mas só que o acordo de 2022 ou 2020 passou também por 2022, que acabou não podendo ser cumprido entre o Josimar e o Duarte, justamente porque o Jair Bolsonaro tinha se filiado ao PL. Então, como não cumpriu lá, vai cumprir agora. Então, eles voltam a se aliar. E por que eu digo para vocês que o PL, a maior parte do PL é diferente do PL daqui? É porque o Josimar, ele não é bolsonarista, longe disso. Pelo contrário, o Bolsonaro, ainda como presidente, tentou de todas as formas, com o Valdemar Costa Neto, ficar com a direção do partido aqui. O Bolsonaro na ocasião queria o então senador Roberto Rocha, mas o Valdemar Costa Neto negou. E tanto que não existe a relação Josimar com o Bolsonaro, não existe de forma alguma. O PL, ele ia ter um outro candidato, por exemplo, lá em Imperatriz. Só que o Bolsonaro já tinha dito, não, o candidato de Josimar eu não apoio, eu vou apoiar outro candidato. Tanto que ele declarou apoio a Mariana Carvalho lá, mas não adiantou muito. Ele declarou apoio, o PL vai com ela e ela vai com o Josimar. Pronto, tá tudo em casa. Entendeu? Que louco. Pois é, mas aqui não tem como ligar o PL aqui no Maranhão ao bolsonarismo, não cola. O argumento do Valdemar pro então presidente Jair Bolsonaro na ocasião, é porque o Josimar tinha uma conta que ele ia fazer 6 deputados federais. Isso qualquer partido quer, porque aumenta a bancada, né? Aumenta a bancada fica robusta. E o Roberto Rocha não dava garantia de fazer nenhum, nem ele conseguir se reeleger. Então o Valdemar falou, não, acabou, e deixou com o Josimar. Como o Josimar já tinha diálogo desde 2020 com o Duarte Júnior, então desde sempre o Josimar vinha dizendo, não, só se ele não quiser o meu apoio. Mas se ele quiser o meu apoio, ele terá o meu apoio. E claro que ninguém vai causar dificuldades, até mesmo porque o PL é o partido que tem maior tempo de televisão, maior fundo eleitoral. Quem é que não quer? Todo mundo iria querer, né? Então, aqui no Maranhão, não cola, apesar de eu achar que no Brasil todo isso não cola, mas não cola essa questão ideológica. Mas, Carla, por exemplo, com maioria aqui no Maranhão, foi um voto para Lula. Isso, por exemplo, em algumas outras praças, como a gente já falou aqui no Jornal da Mira, caso de São Paulo, que a gente falou recentemente, alguns candidatos avaliam essa proximidade com qualquer que seja dos dois candidatos, justamente. O caso do Rio de Janeiro com Paz é um caso emblemático, que não está nem para lá nem para cá, né? Fora da bolha dessa divisão no país entre PL e PT.
justamente não quer aproximação para não contaminar a candidatura e não ter rejeição de um lado ou de outro. Isso não pode de alguma forma ser usado pelos adversários e atrapalhar a candidatura dele? Não, chegou-se a se falar sobre isso, Gleidson, porque uma manifestação do PL Mulher disse que não iria aceitar o PL se coligar com nenhum partido de esquerda em lugar nenhum, tudo. Até conversei com o Josimar sobre isso. Ele disse que isso era só uma carta, isso não se aplicaria aqui, por isso que eu digo para vocês, não se aplica. Mas como o Josimar, ele... Um caso à parte, né? Isso, aqui é sempre um caso à parte. Mas assim, é porque assim, o Josimar, como eu disse para vocês, o Josimar, talvez o prejuízo aqui, desse ponto de vista de achar, será que vai contaminar ou não, seja menor aqui, porque o Josimar não é bolsonarista. Josimar é centrão. Ele é a característica do que era, aliás, do que ainda é a maior parte do PL. A maior parte do PL é centrão, é ter espaço mesmo no governo, é ter as benesses que quem está no governo tem. Essa é a característica, assim como o PP, assim como União Brasil, é a característica. E como o Josimar não tem essa característica do bolsonarismo, o prejuízo é bem menor, um ou outro que talvez faça associação, mas o PL com o PSB aqui, não, porque não é o PL com o PSB, é o Josimar com o grupo governista. É basicamente isso. Os deputados estaduais do PL, todos votam com o governo. Eles não são abertamente do bloco, por exemplo, do blocão, que é o bloco governista. Eles têm um bloco deles, mas tudo eles votam e não fazem a favor do governo Brandão e não fazem nenhuma contradição lá, não fazem oposição, não fazem absolutamente nada. Enfim, Gleidson, a justificativa para que só aqui em São Luís o PL está junto com o PSB, né, com o partido da dita esquerda, é essa, é a postura do próprio Josimar.